Olá, bem-vindos! Olha, hoje a gente vai mergulhar numa função secreta, super poderosa, de uma parte do corpo que todo mundo pensa que conhece, que são os nossos músculos. Mas se prepare, porque a história é muito, mas muito mais fascinante do que a gente imagina. Ok, vamos começar com essa frase do Nietzsche. Ele dizia que os grandes pensamentos dele vinham enquanto ele caminhava. Parece uma ideia bonita, né? Uma conexão entre o corpo e a mente. Por muito tempo, todo mundo tratou isso como, sei lá, uma poesia, uma metáfora. Mas e se não for só filosofia? E se o Nietzsche estivesse, sem saber, descrevendo um processo biológico real? Pensa só, e se essa conversa entre os músculos e o cérebro não for só uma figura de linguagem? E se os músculos pudessem de fato conversar? E é aqui que o jogo vira completamente. A gente sempre pensou nos músculos como, sei lá, uma parte mecânica do corpo, né? Alavancas, polias, só pra gente se mexer. Mas a visão que tá surgindo agora é outra, totalmente diferente. Pensa no músculo como um tecido endócrino. Sim, tipo uma glândula que produz e libera substâncias que viajam pelo corpo todo e, bom, influenciam praticamente tudo. Então, vamos entender melhor essa história. Se o músculo é mais do que só movimento, o que mais ele está fazendo? A primeira pista para isso está no tamanho dele. 40%. Cerca de 40% da nossa massa corporal é músculo esquelético. É um dos maiores órgãos do corpo. E, vamos combinar, um órgão tão grande assim não ia ter uma função tão simples, né? A importância dele vai muito, muito além da força. Ok, então se os músculos conversam, como é que eles fazem isso? Eles precisam de mensageiro, certo? E é aqui que a coisa fica simplesmente incrível. A gente descobriu uma rede gigantesca de comunicação química. E não é pouca coisa, não. São mais de 600 moléculas mensageiras diferentes que os músculos podem liberar. É um vocabulário químico enorme, quase uma biblioteca de sinais. O nome que a ciência deu para esses mensageiros é miocinas. O nome já diz tudo. Mio vem de músculo e cinas de movimento. Basicamente, são proteínas que os músculos liberam quando a gente se contrai, quando a gente se mexe. Elas são a peça-chave para entender essa nova função do músculo. Para facilitar, dá para pensar nelas como um time de super-heróis que mora dentro da gente. Eles ficam ali, quietinhos, esperando, e o que ativa eles? O movimento. Cada um tem um superpoder diferente para ajudar uma parte do corpo. É quase um miocinas ativar a cada exercício. Beleza, já que a gente sabe que elas existem, vamos conhecer alguns dos jogadores principais desse time de miocinas. O primeiro da lista é a interleucina 6, ou IL-6. Essa aqui tem uma fama meio complicada. Geralmente ela está associada com inflamação, com doença, mas como a gente vai ver no universo das miocinas, o contexto muda completamente a história. Dá uma olhada aqui porque isso explica tudo. No gráfico da esquerda, a gente vê o que acontece numa infecção. Primeiro sobe uma molécula que causa inflamação e depois a IL-6 sobe junto. Agora olha o da direita, que é durante o exercício. O pico de IL-6 acontece sem aquele sinal inflamatório antes. É essa a grande diferença. Nesse contexto, a IL-6 vira a mocinha da história. Ela age como anti-inflamatório, ajuda a queimar gordura, ajuda a controlar o açúcar. É a mesma molécula, mas com papéis totalmente opostos. Incrível, né? Próxima da lista, a miostatina. Se a maioria das miocinas agem como um acelerador, a miostatina é o contrário. Ela funciona como um freio natural, sabe? Ela impede que os músculos cresçam sem parar, de forma descontrolada. E para a gente ter uma ideia do poder desse freio, é só ver o que acontece quando ele não existe. Essas imagens mostram a diferença absurda. De um lado, um músculo normal. Do outro, um músculo sem o freio da miostatina. O resultado? O crescimento muscular simplesmente explode. E isso não é coisa só de laboratório, não. Esse cachorro, por exemplo, ele tem uma mutação genética natural que desliga a miostatina dele. E o resultado é esse aí, uma musculatura que parece de fisiculturista. Isso mostra o quão potente é esse sistema de regulação que todo mundo tem. Agora, vamos falar de uma que está dando o que falar, a irisina. E o motivo de tanta atenção é um dos efeitos mais fascinantes dela, que tem a ver com o nosso cérebro. O lance da irisina é o seguinte: quando a gente se exercita, os músculos liberam essa substância e ela viaja até o cérebro. E o mais legal é que ela consegue cruzar a barreira de proteção do cérebro e estimular a neurogênese. O que é isso? É basicamente a criação de novos neurônios. E aí a gente volta lá pro Nietzsche, no começo de tudo. A caminhada dele talvez estivesse literalmente construindo um cérebro novo, mais potente, pronto para ter grandes ideias.
Então, IL-6, miostatina, irisina, a gente falou de 3, mas lembra que são mais de 600. Juntas, elas comandam um diálogo super complexo que afeta o corpo inteiro, de formas que a gente nem imaginava. Aí fica a pergunta, né? Com quem exatamente os músculos estão falando? E a resposta é: com quase todo mundo. Esse diagrama mostra bem a loucura que é essa rede de comunicação. As miocinas saem do músculo, caem na corrente sanguínea e vão entregar recados para o cérebro, para o fígado, pâncreas, tecido de gordura, ossos, coração. É como se fosse uma rede social interna do corpo, e o músculo é o maior influenciador. E o melhor é que são só notícias boas. Olha só, no cérebro, melhora a cognição. No fígado, ajuda a controlar a glicose. No pâncreas, também. No tecido adiposo, ajuda a queimar gordura. No coração, protege. Nos ossos, fortalece. E ainda dá um up no sistema imunológico. É quase uma sinfonia de saúde, regida pelos nossos músculos. Isso tudo nos leva a uma ideia muito poderosa. Se os músculos produzem tudo isso, então é como se cada um de nós tivesse uma farmácia dentro do corpo. A grande questão é como pegar a chave e abrir essa farmácia. Essa imagem aqui resume tudo perfeitamente. É a história de dois mundos. De um lado, o sedentarismo, que gera um ambiente de inflamação, de problema. Do outro lado, o músculo ativo, trabalhando, liberando todas essas miocinas do bem, que combatem a inflamação, melhoram a sensibilidade à insulina, ajudam a queimar gordura. São dois cenários completamente opostos. E o que decide em qual deles a gente vai estar é uma coisa só: o movimento. Então, fica aqui a reflexão final. Sabendo de tudo isso, que os músculos são esse órgão endócrino tão poderoso, como isso muda a nossa percepção sobre o simples ato de caminhar? Da próxima vez, ao pensar em se movimentar, é bom lembrar que não se trata só de queimar calorias. É sobre abrir a nossa farmácia interna. É sobre iniciar essa conversa química incrível que manda mensagens de saúde para o corpo inteiro. O simples ato de se mover é, na verdade, uma das coisas mais inteligentes que podemos fazer pela nossa saúde.